Então vamos lá, galera do nosso terceiro ano. Nós comentamos com você falando sobre a questão da dinâmica. Aqui fica atento na questão das leis de Newton, tá? Cuidado com a aplicação das leis de Newton, a questão da inércia, a questão da dinâmica e a questão da ação e reação. Então dê uma olhada no seu material que nós estudamos, tá bom? Corpo em movimento, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Lembrando que para Newton, repouso é lá do princípio de Galileu Galilei que ele chamava isso de movimento perpétuo, tá bom? Na segunda lei de Newton já vem o conceito de força. Para toda força existe uma massa, aplicada na massa, nesse caso ele vai ter um movimento, que seria a nossa aceleração, ok? E na terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton aplica-se a questão da ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, só que em sentidos opostos, ok? Tem que acontecer objetos diferentes para que você possa entender a terceira lei de Newton, tá bom? Uma coisa que nós vamos cobrar de vocês é a parte da física dos blocos. Só colocar aqui uma situação para você entender legal, ó. Então, a física dos blocos é aquela física onde você vai ter polias, tá? Nessa polia, fica atento sempre na condição do corpo que está sendo tracionado nesse caso. Então, se você observar o corpo A, eu tenho aqui o corpo B, só para representar, você tem aqui um cabo, onde esse cabo, só diminuir aqui a minha câmera, pronto, onde você tem esse cabo e está sendo puxado a partir de uma força que eu vou chamar de força F. Lembrando que quando você monta a equação, imagine que você tem aqui massa do corpo A, você tem aqui a massa do corpo B. Então, existe uma fórmula geral para você calcular, por exemplo, a tração que o corpo está sendo puxado, tá bom? Então, a equação, ela fica o seguinte, ó. Para essa direção, você tem o movimento da força, a aplicação da força nesse caso. Para onde estiver apontando a força, você vai colocar sempre as forças que vão estar atuando sobre o corpo. Ou seja, sempre coloca o corpo que está lá distante da força, você sempre coloca ele num sentido dessa força. Aí o corpo está sendo puxado. Vou colocar aqui essa força aqui para a gente entender legal. Está sendo puxado, você sempre coloca contra um T aqui, ó, tá? Então, uma componente aí vetorial. Aí você aplica a segunda lei de Newton, né? Que física é igual a massa vezes a nossa aceleração. Tá bom? Aí o que que acontece? Eu preciso aplicar a segunda lei de Newton, que na verdade você vai igualar as forças. Professor, quais são as forças? Eu tenho que essa força está puxando o bloco a favor sempre positivo. Eu tenho essa aqui que vai ser negativa e eu tenho essa aqui que vai ser o quê, professor? Positiva no caso, tá? Aí eu tenho a combinação das massas. Massa do corpo A mais massa do corpo B vezes a nossa aceleração, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui a minha. Isso, pronto, para ficar bem legal. Então, aí você cancela, cancela, aí a força resultante, na verdade, a força que vai estar atuando sobre nos dois sistemas, nos dois blocos, tá aqui, ó, massa do corpo A, massa do corpo B vezes a aceleração, ok? Ao invés de ele dar para você a aceleração, para você achar a força, ou então ele pode te dar força para achar a aceleração. Caso isso aconteça, eu tenho, por exemplo, para me achar a atração que ele pede, você sempre faz em cima do corpo que está mais afastado da força, que no caso seria a massa do corpo A, tá? Aqui a massa do corpo A, ok? Então aqui a massa do corpo A vai ser a massa do corpo isolado, que é do corpo A, perdão, vezes a aceleração. Então, essa é a fórmula que você precisa aplicar para você achar a atração, nesse caso do fio, tá bom? Ok? Então, é o que nós vamos estar cobrando de vocês. Aí, lembrando que nós também falamos sobre trabalho e potência, tá? Lembrando que trabalho dá força necessária para você deslocar um corpo de um ponto a outro, tá? Lembrando que o trabalho é a força vezes deslocamento. Eu não vou colocar aqui o cosseno porque o trabalho nesse caso ele vai ser máximo, tá bom? Aí lembra que você tem o trabalho
Caso ele te dê aceleração ou algo assim do tipo, você aplica a aplicação da segunda lei de Newton, né, que é massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Lembrando que nós fizemos exercício lá no seu material, tá bom? Caso ele fale para você, ó, potência, potência é o trabalho dividido pelo tempo. Lembrando que aí ele pode pedir para você a força necessária para gerar aquela potência e tal. É só você fazer a substituição, que potência é força vezes a distância dividido pelo tempo, ok? Aí também eu tenho trabalho da força peso para levantar um corpo ou descer, geralmente sempre para elevar. Você faz a massa vezes gravidade vezes altura. Lembrando que tudo isso está no seu material que nós resolvemos em sala de aula, tá bom? Aí, finalmente, cuidado aqui que energia, que nós comentamos com vocês, o conceito de energia mecânica, ok? Energia mecânica. No geral, eu tenho duas formas de energia. Ou ela vai ser energia cinética, aquela energia de movimento. Aí você aplica aqui a equação, né? mv ao quadrado dividido por 2. Se caso for energia potencial, eu posso ter ela em duas naturezas. Ou ela vai ser elástica, se ele fala para você em mola, cama elástica, enfim, tá? Onde o K é uma constante. Essa constante depende exclusivamente da natureza da mola. Se ela for rígida, esse K é muito alto. Significa que o corpo vai sofrer pouca deformação. Se esse K ele for um volume muito baixo, significa que o corpo ele sofre uma deformação bem elevada, tá bom? Aí eu tenho energia potencial gravitacional, que é energia em forma de altura, né? A gravitacional, tá? A gravitacional, onde você tem a fórmula de massa, gravidade e altura, tá? Maior altura, maior a massa do corpo, tá bom? Maior a energia do corpo armazenado. Aí, como na sua prova vem dois sistemas, sistema conservativo, tá? É aquele sistema que não tem atrito, tá? Quando você não tem atrito, você iguala as forças. Perdão, você iguala as energias mecânicas. Por exemplo, o corpo, se ele estiver dizendo que o corpo vai subir e descer, então vai ser energia cinética e energia potencial gravitacional. Aí lembrando da fórmula, energia potencial e energia cinética, mv quadrado dividido por 2, igual a massa, gravidade vezes altura. Lembra? Sistema conservativo, você está igualando as energias, tá? Então, V quadrado igual gravidade vezes altura. Então, essa é a dica para você, tá bom? Essa é a dica, ou ele vai, deixa eu colocar aqui dividido por 2, ou ele vai te dar velocidade para você achar a altura, ou vice-versa. Ele pode te dar altura para achar a nossa velocidade, ok? Aí, ó, não esquecendo que todo sistema conservativo é aquele sistema que você não tem um atrito. Caso você tenha a questão do atrito, o atrito é um sistema dissipativo, onde o sistema dissipativo você tem a presença do atrito, acaba transformando em outras formas de energia. Energia mecânica em outras formas de energia, como energia térmica, energia sonora e assim vai, tá bom? Então, basicamente é isso, galera, que a gente vai cobrar de vocês, tá bom? Galera do terceiro ano. Ah, tá, esquecendo, perdão. Tem a parte da física térmica. Atenção nas transformações, tá? Nas transformações, ele acabando aqui, ó, esquecendo a física térmica. Tem as transformações, tá? Cuidado que você tem a transformação isobárica, tá? Pressão constante. Aí varia quem, professor? Volume com a temperatura. Aumenta o volume, aumenta a nossa temperatura, tá bom? Tem a transformação isovolumétrica, tá? Isovolumétrica, onde você tem o volume que é constante, varia a pressão e temperatura, tá? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Nós temos a transformação isotérmica, tá? Onde você tem que a temperatura que é constante, então é o único momento que você vai ter grandezas inversas, tá?
As de cima, a isobárica e a isovolumétrica, são grandezas diretas. Uma aumenta e a outra aumenta. Na isotérmica, não. Uma aumenta e a outra vai diminuir. A pressão aumenta e o volume diminui, tá? Aí você tem aqui uma você tem uma hipérbole equilátero que ele mostra para você realmente que pressão e volume ela vai mudando, tá bom? E você tem aqui a aplicação da primeira lei, perdão, da termodinâmica. Primeira lei, você tem o calor, aí nesse caso é a questão do balanço de energia, fica atento lá, tá bom? Calor, a questão da troca, ganha, perde, o trabalho tem a ver com a expansão, compressão do gás, questão da energia interna, questão de vibração, aumenta, diminui, fica atento nas transformações. Aqui na questão da transformação adiabática, onde a gente comentou muito, onde você tem a questão que o calor ele zera. Aí você tem as três variáveis que vão mudar. Se for nesse caso na expansão, tá? Expansão, ou seja, o volume aumenta, aí a pressão cai e a temperatura também vai cair, tá? Na expansão adiabática. Na compressão, novamente, o volume do gás ele está sendo comprimido, né? Compressão. Então, nessa compressão, na compressão, ou seja, você diminui o volume para aumentar a pressão e aumentar a nossa temperatura, tá bom? Ok? E cuidado que na segunda lei da termodinâmica, cuidado com os princípios, tá bom? Dos dois enunciados, do Clausius e do Kelvin Planck, né? Que você diz que é impossível você ver uma máquina trabalhando 100%, transformando toda a energia em trabalho útil, e o enunciado também, né, um dos enunciados que ele diz que nenhum corpo, perdão, a troca de energia, nesse caso, é difícil você arrancar calor da fonte fria. É mais fácil você ver o fluxo de calor de um corpo de maior temperatura para um menor de temperatura, onde você vai ter essa troca. Ou seja, o frio consegue arrancar calor da fonte quente. Agora, ao contrário, a fonte quente tirar calor da fonte fria, a não ser que o sistema seja forçado, tá bom? Aí a segunda lei da termodinâmica tem a aplicação das máquinas térmicas, né? Termodinâmica, onde você tem a aplicação das máquinas térmicas. Cuidado lá com o ciclo de Carnot. Lembra que o ciclo de Carnot você tem duas isotérmicas se alternando com duas adiabáticas. Lembrando que a entrada de energia ela vai acontecer sempre na isotérmica e sai energia também, tá? Aqui não tem nas laterais, que é uma adiabática, o sistema não troca calor, tá bom? Então eu tenho duas isotérmicas se alternando com duas adiabáticas, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Aí nesse caso o ciclo, se vocês podem observar o ciclo, se eu inverto o posicionamento do ciclo, aí é uma máquina de refrigeração, tá bom? Sentido horário, máquina térmica, sentido anti-horário é uma máquina de refrigeração. Então é isso que a gente tem que comentar com você, tá bom? Estude aí bacana, agora sim. Fica na paz, fica com Deus. Revisão de 14 minutos comentado, tudo que nós trabalhamos da nossa AV2, física térmica, as leis de Newton, o conceito de energia, trabalho e potência, e deixa eu ver o que mais. É só, né? E as transformações gasosas. Tá bom? Então é isso, galera. Fica na paz, fica com Deus. Bons estudos. Tchau, tchau.